nome é Carla Alcântara, eu sou advogada e professora de Direito Previdenciário e hoje nós vamos conversar sobre o tema de recursos administrativos dentro do INSS. E aí eu já vou passar para o próximo slide, que tem uma lista de motivos do porquê você atuar no recurso administrativo do INSS. A primeira questão não está aqui, que é, quando a gente trabalha recurso administrativo junto ao INSS, a gente não tem problema com coisa julgada. Então, às vezes a gente está conversando, tem um medo ali de entrar com ação judicial, ou é um caso que a gente vê que demanda mais trabalho, que uma discussão mais difícil, e que vai te possibilitar trabalhar com mais segurança e sem ser afetado pela coisa julgada e essa discussão poder perpetuar ali junto ao INSS. Outra questão é que o CRPS, que é o órgão responsável por esses recursos, ele é um órgão independente do INSS, que garante ali a lisura da decisão do CRPS em face do INSS, porque você não tem uma vinculação, uma subordinação, tá? Outra coisa que é permitida dentro do recurso administrativo é essa oportunidade de impulsionamento. Então, a gente pode trabalhar muito bem com os mandados de segurança. Tem curso aqui na Inove de mandado de segurança, que permite que a gente acelere o processo administrativo. Isso a gente não consegue fazer muito no judicial, mas com o processo administrativo, a gente consegue dar saltos, pular tempo, porque a gente tem uma decisão judicial mandando acelerar esse julgamento, esse andamento nesse processo. Além disso, tem a possibilidade da sustentação oral, né? Então, às vezes você está começando na advocacia, tem o medo de sustentação oral, aqui é um momento de start muito grande, e tem uma característica na sustentação oral, junto ao CRPS, que é uma questão mais flexível, menos formal, então você pode ter uma conversa, mais uma troca de conversa, que vai facilitar você perder esse medo inicialmente, sustentação oral, mas de você mostrar o caso do seu cliente, às vezes conseguir tirar dúvida e melhorar isso. Aqui na Inove tem curso de sustentação oral, às vezes é um momento para você. Por vezes, o entendimento dos órgãos recursais é mais flexível que a lei. Por quê? Porque eles seguem o pé da letra. E por seguir o pé da letra, eles às vezes têm um entendimento mais flexível e mais certo. A exemplo, grupo familiar do BPC Loas. É um benefício assistencial que você tem que demonstrar o grau de vulnerabilidade e a composição da renda do grupo familiar, ela é definida em lei. Só que judicialmente falando, esse conceito é muito mais aberto. Já na IN, quando a gente fala de IN, ele tem ali a lei, 8.742, que é a lei LOAS, que fala do BPC, ela tem o grupo familiar muito bem definido, e o INSS vai seguir ao pé da letra. Exemplo, filho divorciado não compõe renda. Você vê que é um entendimento bem estrito, o que a gente já não vai ter tanto no judicial. Outro exemplo que também não está aqui é quando a gente fala de recebimento de honorários, tá? Que você tem que ter um contrato bem redondinho, tudo muito bem desenhado, mas quando a gente fala disso, a gente tem exemplo de precatório na justiça que demora anos a receber, a gente às vezes nem sabe se vai receber ou não, tudo bem. A gente tem o PAB, que é uma ferramenta que também pode ser impulsionada pelo mandado de segurança e que vai fazer com que você receba seus honorários sem depender do precatório e ali a certeza de receber mais rápido, tá? Daqui para frente, a gente vai ter regras mais gerais, tanto dos recursos, então são regras mais redondas, a gente vai entender a linha, como funciona ali, onde vai, onde volta, em relação a recursos, suas competências, tá? Eita, o que eu fiz aqui? Só um minutinho, deixa eu apagar isso. Bom, vamos lá. O recurso vai contestar uma decisão administrativa do INSS que lhe seja desfavorável. Olha que retinho, maravilhoso. O que isso significa? Que você pode ter uma concessão
e essa concessão não seja do jeito que você pediu, ali já tem uma pretensão resistida que te permite entrar com recurso, entende? Eu tenho um caso recente de um pedido de aposentadoria com reconhecimento de tempo especial de uma pessoa da área da saúde, que em primeiro pedido administrativo foi concedido reconhecimento de tempo especial em alguns períodos e outros não. Entrei com recurso mesmo assim, para que seja validado todos esses períodos e a RMI da minha cliente aumente. Então, mesmo com a concessão, eu posso entrar com recurso, tá? E aí, essas são as fases. Aqui no parágrafo 3º do artigo 1º da portaria 996, ó, gente, tá aqui, retíssimo também. É isso. O parágrafo 3º, ele vem no âmbito do INSS, ele fala sobre as fases do recurso. Então, como vai funcionar o passo a passo do recurso? A portaria de bem, aqui um adendo, gente. Quando a gente fala da IN 128, que substitui a IN 77 de 2015, que era a antiga Bíblia do INSS, a IN 128 é a nova, que é a instrução normativa que regula o INSS. Ela foi feita acompanhada de diversos livros, que são as portarias de IRBEM. Então, essa é uma das portarias, é um dos livros da IN. Então, a IN dita a norma e os livros vêm regulamentando, tá? Então, vamos lá. No âmbito do INSS, o processo fica dividido nessas 3 fases. Primeira fase, instrução ou contrarrazões, instrução e contrarrazões. E a gente vai ver certinho ali algumas questões de contrarrazões mais para frente, tá? Depois disso, cumprimento de diligência. Linha retíssima, eu fico chocada. Às vezes você entra com recurso administrativo e ainda precisa se produzir prova. Tem um exemplo, um pedido de pensão por morte para genitores, para os pais. E para complementação de prova, precisava de oitiva de testemunhas, tá? Essa oitiva de testemunhas a gente pede por meio de justificação administrativa, chamada JA. Fiz esse pedido, o INSS indeferiu sem essa produção de prova. No recurso, consegui fazer esse cumprimento de diligência. Ordenou para que o servidor do INSS ouça minhas testemunhas por meio da justificação administrativa, tá? Análise, a terceira fase, análise e cumprimento de acórdão. A análise aqui é para a possibilidade de embargos de declaração, tá bom? Próximo slide, vamos definir aqui normas importantes. IN 128, Bíblia do INSS, a portaria 996, que se trata de um dos livros da IN 128. A IN, né? Quando a gente fala IN, é instrução normativa, que nem aqui. IN do CRPS número 1, instrução normativa do Conselho de Recursos da Previdência Social. E a portaria do MTP 4061. Então, o que a gente vai ver hoje? Os recursos ao CRPS, ao CAGE e embargos de declaração, tá? E aí que eu fiz uma linhazinha. Às vezes eu aponto aqui como se estivesse vendo a minha mão aqui apontando na tela, né? Mas essa linha do TEM, essa linha de estrutural do INSS, então, no primeiro momento, você faz um pedido aqui no INSS, você vem para o CRPS, você faz o primeiro recurso. Daqui, cabe o embargo de declaração. Ou recurso ao CAGE, que são as câmaras de julgamento do CRPS, outra instância. E aqui também pode vir um embargo de declaração. E aí, eu vou adiantar uma questão aqui. Se chega nesse nível, o INSS vai recorrendo e chega a nível de CAGE e o CAGE defere o pedido ao segurado, ele não pode demandar ação judicial, tá? Aqui parou. Para o INSS parou. Para a gente não, a gente pode entrar com ação judicial. Do mesmo modo, o INSS não pode. Aqui é uma decisão final para o INSS. Daqui para frente, a gente vai tratar de algumas normas meio que gerais para os 2 recursos, ordinário e especial, tá? Então, artigo 578 da IN 128, os interessados podem impor recurso ordinário à junta de recurso do Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, como funciona? O CRPS, ele é composto por diversas juntas de recurso. Várias juntas de recurso vão julgar o seu recurso
estão alinhadas ao CRPS, são delegações do CRPS. Primeiro, que não pode, isso no geral, não pode ser vedado a pessoa se recusar a receber esse recurso, mesmo que esteja intempestivo, que a gente vai ver mais para frente, tá? Não cabe recurso ao CRPS de decisão que promova o arquivamento sem avaliação de mérito. Quando que isso vai acontecer? Isso é uma inovação da IN 128, na IN 177 não tinha isso, que é o seguinte, se eu junto um pedido administrativo que não tenha documentação indispensável para aquela análise, e aí tem que ser me oportunizada exigência. Exigência é um pedido, o servidor fala assim, olha, tá faltando documento XYZ. E eu juntar essa documentação, e às vezes o documento que o servidor pede não é uma documentação essencial, indispensável, esse processo administrativo, ele não cabe recurso. Eles não podem negar o meu recurso, mas não cabe, não podem negar o protocolo do meu recurso, mas não cabe recurso para esses casos. Por quê? Eles entendem que não tem um mínimo de prova ali para o servidor julgar. Muito se fazia antes. Entrava com pedido administrativo, né, antes da IN 128, e às vezes o cliente ia buscando documentação, isso e aquilo, e depois você juntava. Esse é um risco hoje. Eu entendo que há necessidade de exigência antes desse indeferimento, né? Mas a gente fica meio que preso. Você vai entrar com um pedido de revisão do ato administrativo, toda uma dor de cabeça que, em tese, você às vezes consegue prevenir, tá? E aí, a apresentação de novo requerimento, você vai ter uma perda financeira, porque a gente perde o valor financeiro desse primeiro requerimento, porque aquela data de entrada de requerimento, essa data inicial que começa um marco do seu ganho financeiro, ela vai deixar de existir e vai precisar de uma nova, tá? 579, das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, ressalvadas matérias de alçada, na forma do regimento interno, poderão os interessados interpor recurso especial nas câmaras de julgamento de CRPS. Gente, dou risada porque olha essa linha retíssima, mas tudo bem. E aí aqui essa é a segunda possibilidade de recurso, tá? Artigo 580. A gente vai tratar de prazos. O recurso ordinário e recurso especial são 30 dias para interpor recurso e para contrarrazoar, tá? A partir da data da intimação da decisão ou da ciência de interposição de recurso. Para o INSS, conta quando esse recurso entrar na unidade competente. O que isso significa? A gente faz protocolo no sistema do INSS em primeiro grau. Vamos supor, né, para facilitar o entendimento. Ele junta toda essa documentação e remete ao CRPS. E aí vai aparecer lá, hoje em dia tudo digital, maravilhoso, vai aparecer lá no consulta de recursos, que já tem o recurso que está ali a documentação e vai pedir análise do INSS. O prazo dele começa a contar dali. Às vezes não cumpre, viu? E não tem esse negócio de prazo em dobro ou não. É o prazo igual para os dois, tá bom? E aqui a gente vê no parágrafo 2º que, em se tratando de recurso ordinário, as contrarrazões vão ser com base nas razões de indeferimento do servidor. Então, quando você entra com o pedido inicial, o servidor vai indeferir e vai dar as razões dele. Em tese, tem que ter um despacho conclusivo. Essas serão as contrarrazões do INSS. Por isso que, muitas das vezes, o INSS acaba entrando com embargo de declaração. Tá bom? Porque ali que ele vai começar a argumentar. Artigo 62 da portaria MTP. Os prazos estabelecidos neste regimento são contínuos e começam a correr a partir da data da ciência da parte, excluindo-se da contagem o dia do início e incluindo o dia do vencimento. Tá? Para facilitar o entendimento. Por que fala nesse regimento?
mas acaba que o INSS também utiliza a norma. E aqui a gente também tem, ó, é de 30 dias a partir da data da intimação da decisão ou da ciência da interposição do recurso, tá? Então, aqui a data é a partir de. Então, quando decisão fui intimada hoje, vamos supor, dia 30 de abril, começa a contar a partir dali. Aqui é mais para título de argumentação, se você precisar. Sei que você não vai deixar para o último prazo, para o último caso. Caso você tenha algum problema, você pode utilizar esse artigo 62 a título de argumentação. Lembrando que esse é um problema que a gente não costuma ter, porque o INSS ele tem que aceitar o seu recurso, o seu protocolo, mesmo que intempestivo, a gente vai ver nos próximos passos aí. Aqui a gente vai falar da elaboração de recursos em geral de prova nova. Veja que antigamente na N77 a gente juntava a prova o dia que quiser, não interessa, contava desde a DER. Agora não. Se você juntar elementos novos, extemporâneo à decisão do INSS, ou seja, a decisão do INSS foi dia 29 de abril, eu juntei dia 30 de abril, eu vou perder minha DER. E aí a gente vai ler o artigo e vai entender melhor. Artigo 582-AN128. No caso de recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporâneos à decisão administrativa, vamos entender essa questão de extemporâneo e contemporâneo. Quando a gente fala de contemporâneo, a gente fala naquele momento lá atrás. Quando a gente fala de extemporâneo é quando devia ser juntado naquele momento lá atrás, mas foi feito agora, tá? Proferida pelo Instituto. Tá. Os efeitos financeiros devem ser fixados na data da apresentação dos novos elementos. Olha, retinho. Parágrafo único. Deve ser considerado como novos elementos dispostos no artigo 587. E aqui fala das possibilidades, né? Quando caracteriza esses novos elementos. Fato do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo requerente até a decisão que motivou o pedido de revisão. E fato não comprovado pelo requerente após oportunizado prazo para tal pelo INSS. Por isso que eu entendo que sempre há necessidade de abertura de exigência. E aqui eu entrei com recurso, uma revisão de RMI do pedido de aposentadoria, porque agora aparece lá a opção para o cliente, a sua aposentadoria está disponível, a pessoa vai clicando, aceita e vai com Deus. E aí a gente tem um problema que a pessoa, primeiro, não tem que conhecer de norma, a pessoa não tem que conhecer de sistema, a pessoa não é obrigada a conhecer aquela lei daquele modo, e nesses casos não é oportunizado, não é dado exigência para a pessoa cumprir ou apresentar documentação. E aí foi um caso de recurso, uma revisão que eu fiz com a apresentação de CTPS para constar vínculos e salários de benefício, para que a gente tenha um novo valor de aposentadoria desde a DER, porque não foi oportunizado. E aqui a gente tem uma argumentação muito legal para os pedidos de revisão. E aqui, essa daqui é a portaria número 1 do CRPS. Então, quando a gente fala de fato novo, ele tem mais classificações ainda sobre fato novo. Então, primeiro e segundo a gente já viu no artigo anterior. Agora, terceiro. As marcas de pendência em vínculos e remunerações inexistentes na análise inicial da concessão do benefício. Então, quando a gente fala de o CNIS tem vínculos e às vezes tem indicadores. Um muito conhecido é PECT. Quando a empresa demora, por exemplo, a colocar o vínculo da pessoa ali na carteira, toda aquela documentação, fica um indicador de pendência e eu tenho que comprovar para o INSS que aquele vínculo existe de verdade. Então, quando a gente fala de CRPS, essa questão de distanciamento da figura do CRPS para o INSS, a garantia da lisura,
Aqui é uma das situações, porque essa marca de pendência não existia antes na análise inicial da concessão do benefício, não vai poder ser alegada agora, entende? Então, não vai trazer essa questão junto ao INSS, também é considerado um elemento novo em face do INSS, a exemplo. Outro elemento não presente na análise inicial que possa interferir no reconhecimento do direito e suas características, inclusive retificação de documentos apresentados antes da decisão do INSS. Então, aqui ele acaba abrindo mais as possibilidades, muito mais as possibilidades. Inclusive, você apresentou um documento, a exemplo, um PPP no pedido inicial e outro PPP no recurso. Então, aqui há uma diferença importante que vai fazer esse novo marco de efeito financeiro, tá? E aí, a gente vai fechar esse bloco e no próximo bloco a gente já vai começar falando de recurso ordinário em específico. Bom, eu te aguardo para o próximo bloco.